na periferia de uma cidade esquecida pelo tempo, havia um parque de diversões que todos conheciam, mas ninguém ousava mencionar. Chamado de Parque Aurora, ele fora um lugar mágico décadas atrás, cheio de luzes cintilantes, risadas de crianças e música que ecoava até o nascer do sol. Porém, hoje, restavam apenas as ruínas de uma época de alegria. Carrosséis enferrujados, balanços que rangiam ao menor sopro de vento e uma roda gigante parada, como se estivesse presa ao tempo. O parque, cercado por altos portões de ferro enferrujados e um matagal que ameaçava engoli-lo por completo, era visto como um local amaldiçoado. Os moradores da cidade sussurravam histórias sobre o lugar. Muitos afirmavam que era assombrado pelos fantasmas de crianças que desapareceram misteriosamente durante a sua última noite de funcionamento. Outros diziam que algo mais sinistro acontecera ali, algo que nem mesmo o incêndio, que encerrara o funcionamento do parque, conseguira apagar. Apesar das inúmeras histórias, ninguém sabia ao certo por que o Parque Aurora fora abandonado tão repentinamente, e o silêncio das autoridades sobre o caso apenas alimentava os boatos. Os jovens evitavam o lugar como se ele fosse uma praga, mas as crianças, movidas pela curiosidade, ainda espiavam por entre as grades do portão. Um pequeno grupo de grafiteiros ousou entrar certa vez e, segundo relatos, apenas 2 deles voltaram. Os sobreviventes nunca falaram sobre o que viram, mas carregavam no olhar algo que deixava claro que haviam sido marcados por algo indescritível. O parque não era apenas um espaço abandonado. Ele parecia esperar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal para mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum mistério arrepiante. O evento que marcou o fim do Parque Aurora ainda era um mistério envolto em sombras. Tudo começou em uma noite de verão, durante uma das épocas mais movimentadas do parque. Famílias inteiras lotavam os brinquedos, enquanto vendedores de algodão doce gritavam suas ofertas. De repente, um clarão iluminou o céu e gritos ecoaram por toda parte. O fogo consumiu rapidamente o parque, começando pelo carrossel principal e se espalhando para os brinquedos de madeira, como a montanha-russa e o trem fantasma. Relatos dos sobreviventes eram contraditórios. Algumas pessoas afirmavam ter visto uma figura misteriosa caminhando entre as chamas, enquanto outras juravam que o incêndio parecia começar do nada, como se o próprio parque quisesse se destruir. O que mais intrigava, no entanto, era o número de desaparecidos naquela noite. Oficialmente, as autoridades registraram apenas 5 mortes, mas moradores locais contavam que dezenas de pessoas, especialmente crianças, nunca foram encontradas. Apesar da destruição, algumas partes do parque permaneceram intactas, como se o fogo tivesse escolhido o que destruir. O carrossel queimado ficou parado, mas as luzes ainda piscavam de forma intermitente durante a madrugada. Isso alimentou a crença de que o parque estava amaldiçoado, guardando os segredos daquela noite fatídica e aguardando os curiosos que ousassem desafiá-lo. Ana era uma garota de 17 anos, fascinada por mistérios e lendas urbanas. Ela tinha ouvido inúmeras histórias sobre o Parque Aurora e, diferente de seus colegas de escola, não se assustava com os rumores. Para ela, o parque era mais do que um local assombrado. Era um enigma que precisava ser desvendado. Seus 2 melhores amigos, Lucas e Marina, eram céticos, mas toparam acompanhar Ana em sua aventura. Para eles, era apenas uma oportunidade de passar a noite rindo das histórias de terror locais. Naquela sexta-feira à noite, os 3 escalaram o portão enferrujado e entraram no parque.
O ar parecia mais frio ali dentro, mesmo durante o verão. A grama alta abafava os sons de seus passos, e o silêncio era perturbador. A cada passo, Ana sentia seu coração acelerar, enquanto Marina tentava esconder sua inquietação com piadas. Lucas, o mais prático dos três, mantinha-se calado, mas a lanterna em suas mãos tremia levemente. O trio seguiu até o centro do parque, onde encontraram o antigo carrossel. As luzes piscavam fracamente, apesar de não haver eletricidade no local há décadas. "Isso é impossível", murmurou Lucas. Mas antes que pudesse continuar, um som ecoou ao longe, como o ranger de um brinquedo enferrujado. Era o primeiro sinal de que aquela noite seria muito mais do que uma simples brincadeira de adolescentes. Ana, Lucas e Marina pararam ao ouvir o som distante, seus olhos imediatamente se voltando para o ponto de origem. Uma antiga placa enferrujada que balançava ao vento. Ela estava presa ao portão de uma área interditada do parque, marcada por correntes grossas e cadeados quebrados. "Proibido entrar", lia-se em letras desbotadas, com um aviso adicional pintado à mão. "Risco de vida". Será que é aqui que as coisas realmente acontecem? Ana sussurrou, sentindo uma mistura de medo e empolgação. Marina hesitou, olhando ao redor como se esperasse que alguém saísse das sombras para impedi-los. "Talvez devêssemos voltar", sugeriu ela, mas Ana já estava examinando as correntes. Lucas, com um suspiro resignado, ajudou a empurrar o portão, que abriu com um rangido assustador, revelando um corredor estreito entre brinquedos abandonados e barracas de comida decadentes. Enquanto caminhavam pela área proibida, o silêncio parecia ainda mais pesado, como se o próprio ar estivesse vigiando cada movimento deles. Brinquedos caídos pareciam formar figuras grotescas sob a luz da lanterna, e um velho carrinho de algodão doce permanecia intacto, ainda com pedaços de algo que parecia algodão azulado. Marina parou abruptamente, apontando para o chão. Pegadas. Não as deles, mas de alguém que parecia ter passado por ali recentemente. "Não estamos sozinhos aqui", sussurrou Lucas, segurando firmemente a lanterna enquanto algo mais ao longe os esperava. O grupo chegou ao centro da área restrita e, para sua surpresa, encontrou o carrossel novamente. Porém, desta vez, ele estava inteiro, como se o tempo tivesse voltado para preservá-lo em sua glória original. Os cavalos de madeira reluziam, impecavelmente pintados, e luzes coloridas piscavam como se estivessem convidando os três a dar uma volta. "Isso não estava assim antes", murmurou Marina, sua voz trêmula. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma música começou a tocar. Era uma melodia suave, quase hipnotizante, mas carregada de uma estranha melancolia. O carrossel começou a girar lentamente, embora ninguém estivesse próximo dos controles. Ana aproximou-se, fascinada, enquanto Lucas e Marina permaneciam parados, hesitantes. "Isso é incrível!" exclamou Ana, mas sua empolgação durou pouco. Do nada, o carrossel parou, e os cavalos pareciam ter mudado de posição. Os olhos de Marina se arregalaram ao perceber que uma das figuras esculpidas no carrossel parecia olhar diretamente para eles. "Vamos sair daqui", disse ela, puxando o braço de Ana. Mas antes que pudessem se afastar, o som de risadas infantis ecoou pelo ar. Risadas que não vinham de nenhum dos três, mas que pareciam cercá-los, dançando entre as sombras do parque. Tentando se afastar do carrossel, os três correram sem rumo, passando por brinquedos quebrados e barracas abandonadas. Ana liderava o grupo, sua lanterna iluminando o caminho à frente, até que pararam diante de uma velha cabine de fotografias. Dentro dela, havia uma figura estática,
Um palhaço vestido com roupas desbotadas e sujas, seu rosto pintado com um sorriso grotesco. Ele estava sentado em silêncio, como se fosse apenas um manequim. "É só uma decoração antiga", disse Lucas, tentando acalmar os nervos. Mas então, os olhos do palhaço se moveram. Primeiro lentamente, como se estivessem ajustando o foco, até que se fixaram em Marina. Ela gritou e recuou, enquanto a figura permanecia imóvel novamente. "Eu vi isso! Ele me olhou!" Marina insistiu, mas Lucas tentou racionalizar. "Talvez seja a luz da lanterna refletindo", sugeriu ele, mas sua própria voz não parecia convencida. Antes que pudessem discutir mais, um som metálico ecoou ao redor deles, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Virando-se, o trio viu um carrinho de pipoca sendo empurrado sozinho, enquanto o palhaço na cabine parecia sorrir ainda mais. "Isso não é normal", disse Ana, a adrenalina pulsando em suas veias. Eles sabiam que precisavam continuar, mas cada passo parecia levá-los mais fundo em um pesadelo que se recusava a terminar. Desesperados para escapar, Ana, Lucas e Marina seguiram em direção a um prédio pequeno, cuja placa desbotada indicava ser o Labirinto dos Espelhos. O lugar parecia uma escolha ruim, mas o som de passos e risadas distantes os obrigava a se esconder. Ao entrarem, encontraram um ambiente claustrofóbico, com corredores estreitos e espelhos manchados de poeira e ferrugem. A luz das lanternas revelava seus próprios reflexos deformados, multiplicados por todos os lados. "Fiquem juntos", sussurrou Lucas, segurando Marina pelo braço enquanto Ana caminhava um pouco à frente. Os reflexos nos espelhos pareciam vivos, cada um distorcendo os rostos do trio de forma perturbadora. Às vezes, Ana tinha a impressão de ver algo se mover em uma direção contrária à deles. Mas quando olhava diretamente, tudo parecia normal. "Isso é horrível", murmurou Marina, enquanto a sensação de estar sendo observada crescia a cada passo. De repente, uma risada infantil ecoou pelo labirinto e a luz das lanternas começou a piscar. As figuras nos espelhos tornaram-se ainda mais distorcidas, e uma sombra alta e encapuzada apareceu em um dos reflexos, parada ao final de um corredor. Ana virou-se, mas não havia ninguém lá. "Isso não faz sentido", disse Lucas, tentando manter a calma, mas o medo nos olhos dele era evidente. Quando tentaram voltar pelo caminho que vieram, perceberam que o labirinto havia mudado, e agora parecia não ter fim. Enquanto procuravam desesperadamente uma saída, Marina notou algo no chão. Pegadas pequenas e molhadas que surgiam do nada, avançando entre os corredores de espelhos. "Quem está aqui conosco?" ela perguntou, sua voz falhando. As pegadas não eram humanas, pareciam marcas de algo com garras. Seguindo o rastro, chegaram a uma sala maior, onde os espelhos estavam quebrados, seus estilhaços espalhados pelo chão. No centro da sala, havia uma única cadeira de madeira, virada para a parede, como se alguém tivesse acabado de deixá-la ali. Lucas caminhou hesitante até ela, mas antes que pudesse tocá-la, um som estridente de vidro quebrando ecoou ao redor. Reflexos de sombras correram pelos espelhos restantes e as pegadas desapareceram. "É como se estivéssemos sendo conduzidos para algum lugar", disse Ana, sua voz cheia de apreensão. A cadeira começou a ranger, movendo-se sozinha. Marina segurou o braço de Ana com força, e Lucas recuou, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a cadeira parou, ela estava virada diretamente para eles, e no assento havia uma pequena caixa de música. Ana a pegou com mãos trêmulas e, ao abri-la, uma melodia assustadoramente familiar começou a tocar.
Era a mesma música do carrossel. Após finalmente saírem do labirinto de espelhos, os três encontraram o velho trem fantasma, ainda de pé, com sua entrada coberta por teias de aranha e letreiros caindo aos pedaços. Não acredito que estou dizendo isso, mas talvez haja algo lá dentro, disse Lucas, apontando para o brinquedo. Ana assentiu, determinada a descobrir mais sobre os segredos do parque, enquanto Marina hesitava em dar mais um passo. O interior do trem era escuro e abafado, com um cheiro de mofo que parecia impregnar a roupa. O trio avançava devagar, iluminando os vagões cobertos de pó com as lanternas. Entre assentos rasgados e bonecos macabros, Marina encontrou algo estranho. Um diário antigo, com capa de couro e manchas que pareciam sangue seco. Ao abri-lo, Ana leu as primeiras linhas e sentiu um arrepio correr por sua espinha. Este parque não é um lugar comum. Ele tem fome, e nós alimentamos sua existência. As páginas seguintes continham relatos confusos sobre desaparecimentos e rituais realizados na calada da noite, escritos por alguém que parecia estar perdendo a sanidade. Havia datas e nomes de pessoas desaparecidas, muitos dos quais batiam com os boatos sobre o parque. Isso está ficando muito pior do que eu imaginava, disse Ana, fechando o diário enquanto um barulho metálico ecoava ao longe, como se alguém estivesse ligando o trem. Ana abriu o diário novamente, desta vez com mais cuidado, passando as páginas frágeis e cheias de anotações apressadas. Em uma das páginas, encontrou uma foto antiga presa com um clipe enferrujado. Era preto e branco, mostrando uma grande multidão reunida na frente do carrossel do Parque Aurora. No centro da imagem, havia um homem vestido de palhaço, com um sorriso largo e inquietante. Seus olhos pareciam tão reais que causavam desconforto. "Esse é o mesmo palhaço que vimos na cabine!" exclamou Marina, olhando fixamente para a foto. Lucas pegou o diário e examinou a imagem mais de perto, percebendo algo estranho. As pessoas na foto pareciam borradas, quase irreais, exceto pelo palhaço. Ele estava nitidamente em foco, como se fosse a única coisa viva na imagem. Atrás dele, o carrossel parecia idêntico ao que haviam visto, inclusive com os cavalos posicionados da mesma forma. Mais abaixo, em letras quase ilegíveis, uma anotação dizia: "Eles sempre voltam para ele. O parque é sua armadilha." Lucas fechou o diário com um estalo, seu rosto pálido. "Estamos mexendo com algo que não deveríamos. Precisamos sair daqui agora." Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, a mesma risada infantil ecoou ao longe, acompanhada do som do carrossel girando novamente. Seguindo o som das risadas, o trio chegou de volta ao centro do parque, onde o carrossel agora girava em alta velocidade, embora nenhum deles tivesse tocado em nada. As luzes piscavam freneticamente e a música soava distorcida, como se alguém estivesse manipulando uma caixa de som quebrada. Em volta do carrossel, sombras pequenas e velozes dançavam, mas não havia corpos visíveis. Apenas vultos que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Marina começou a recuar, mas tropeçou e caiu. "Precisamos sair daqui!" ela gritou, enquanto Ana se aproximava do carrossel, fascinada. A melodia parecia chamá-la, como se estivesse contando uma história que ela precisava ouvir. Lucas tentou segurá-la, mas Ana já estava perto demais, observando as figuras nos cavalos. Uma delas, que antes era apenas madeira entalhada, agora parecia mais humana. "Esses cavalos são pessoas", sussurrou Ana, horrorizada. Quando as luzes do carrossel piscaram novamente, ela teve certeza de que viu o rosto de uma criança em um dos cavalos, com olhos desesperados pedindo ajuda. "É isso que o parque faz",
murmurou Lucas, lembrando-se das palavras do diário. Antes que pudessem sair correndo, as sombras ao redor começaram a se aproximar, circulando o trio como predadores cercando uma presa. Conseguindo escapar do carrossel, os três correram até o antigo palco principal, onde shows e espetáculos haviam encantado multidões anos atrás. O palco estava desmoronando, com tábuas apodrecidas e cortinas rasgadas balançando ao vento. Mesmo assim, algo parecia vivo ali. Sinto como se estivéssemos sendo observados, disse Marina, abraçando-se como se quisesse se proteger do frio que parecia aumentar a cada passo. Ao se aproximarem do palco, ouviram sussurros, vozes que vinham de todas as direções. Era difícil entender o que diziam, mas pareciam repetidas em uma língua antiga ou desconhecida. Isso é um ritual, murmurou Ana, reconhecendo os símbolos desenhados no chão de madeira. Eram marcas que ela havia visto nas páginas finais do diário. Símbolos que indicavam que o parque não era apenas assombrado, mas era um portal para algo muito pior. Lucas apontou para um objeto no centro do palco, um grande baú de madeira. Ele parecia intacto, apesar do estado decadente ao redor. Devemos abrir isso? Perguntou Marina hesitante. Mas antes que pudesse haver uma resposta, o baú começou a se abrir sozinho, rangendo lentamente. Dentro, havia algo que fez o trio congelar no lugar. Uma máscara de palhaço com olhos vermelhos brilhando, como se estivesse viva. Depois de recuar do palco principal, o trio encontrou-se diante da velha roda gigante, o maior marco do parque. Embora estivesse coberta de ferrugem, suas cabines danificadas balançavam como se houvesse vento, mesmo com o ar completamente parado. Isso é impossível, murmurou Lucas, observando a enorme estrutura começar a girar lentamente, produzindo rangidos altos que ecoavam pelo parque. A roda gigante, como o carrossel, parecia ter vontade própria. Uma das cabines se iluminou, emitindo um brilho fraco e amarelado, como uma lanterna quase sem bateria. Isso parece um convite, disse Ana, já se movendo na direção da entrada, apesar dos protestos de Marina e Lucas. Você não está pensando em entrar, está? Marina perguntou, com o coração disparado. Mas Ana já havia colocado os pés na plataforma enferrujada. A cabine iluminada parou exatamente à frente dela, abrindo sua porta com um rangido sinistro. Se o parque está tentando nos mostrar algo, talvez seja a única forma de entender, justificou Ana. Relutantes, Lucas e Marina subiram atrás dela. Assim que a porta se fechou, a cabine começou a subir, levando-os cada vez mais alto. Lá de cima, o parque parecia vivo. Luzes piscavam, sombras se moviam e uma risada baixa podia ser ouvida no vento. Quando desceram da roda gigante, algo mudou na atmosfera do parque. Os sons, que antes eram esporádicos, agora ecoavam de todas as direções, como um coro de vozes fantasmagóricas. Seguindo instintivamente um dos trilhos da montanha-russa, Ana encontrou uma pequena entrada escondida sob a estrutura. Era um alçapão de metal, enferrujado, mas ainda funcional. Você quer mesmo abrir isso? Perguntou Lucas, enquanto Marina olhava em volta, sentindo-se cada vez mais exposta. Não temos escolha, respondeu Ana, puxando o alçapão com todas as suas forças. O buraco revelado levava a um túnel estreito e escuro, com degraus de pedra desgastados que desciam para as profundezas. Isso definitivamente não estava nos mapas do parque, disse Lucas, enquanto desciam cautelosamente. O ar no túnel era denso e frio, carregado com um cheiro metálico que lembrava sangue. No final do túnel, encontraram uma sala com paredes cobertas por antigos cartazes de espetáculos.
No centro, uma pequena mesa com documentos, incluindo plantas do parque e relatórios de construção. Um dos papéis estava marcado com uma anotação perturbadora: câmaras subterrâneas concluídas. Rituais prontos para a inauguração. Lucas passou a lanterna pela sala e encontrou algo ainda mais perturbador. Uma porta de ferro marcada com o símbolo que haviam visto no palco. De volta à superfície, Ana e seus amigos sentiam como se tivessem cruzado um limite invisível. O parque estava diferente, mais frio, mais vivo, e o som de risadas parecia seguir cada passo deles. Isso não é só um parque abandonado. Eles usaram esse lugar para algo muito maior, disse Ana, segurando os documentos encontrados no túnel. As palavras nos papéis ecoavam na mente deles. Rituais prontos para a inauguração. Marina, tentando processar o que haviam descoberto, lembrou-se de uma história que ouvira de sua avó. Minha avó sempre dizia que o parque foi construído por gente de fora da cidade, pessoas que nunca ninguém viu. Mas quando o incêndio aconteceu, esses mesmos estranhos desapareceram, como se nunca tivessem existido. Ana conectou as histórias ao que havia no diário. Os desaparecimentos, o incêndio e os símbolos no palco não eram coincidências. Lucas, mais cético, questionou: se isso tudo é verdade, por que ninguém na cidade fala sobre isso? Como podem simplesmente ignorar? A resposta veio de Marina, com a voz trêmula: porque quem tenta lembrar, desaparece. A frase ficou no ar, pesada, enquanto algo no horizonte piscava, chamando sua atenção. O carrossel estava girando novamente, e a música familiar ressoava, mais alta do que nunca. Guiados pela música do carrossel, Ana, Lucas e Marina seguiram mais uma vez em direção ao centro do parque. Mas desta vez, o cenário parecia ter mudado. Barracas de comida e bilheterias, antes em ruínas, agora estavam montadas e iluminadas como se estivessem prontas para receber visitantes. Figuras mascaradas caminhavam lentamente entre as atrações, mas algo nelas era estranho. Seus movimentos eram rígidos, quase mecânicos, e nenhuma delas emitia qualquer som. Isso não é real, sussurrou Lucas, mas Ana o corrigiu. Se não fosse real, não estaríamos vendo. Marina segurava o braço de Ana com força, enquanto uma das figuras mascaradas passava perto. A máscara era de porcelana, com um sorriso perturbador pintado no rosto. Atrás de uma barraca, havia mais dessas figuras, imóveis, como se estivessem esperando por algo. Ao se aproximarem, viram que as máscaras estavam fixadas diretamente na pele das figuras, como se fossem parte delas. Um arrepio percorreu o grupo quando perceberam que, sob algumas máscaras rachadas, olhos vivos os observavam. Eles estão presos aqui, disse Ana, sua voz cheia de horror. As figuras começaram a se mover lentamente no início, mas logo convergiram na direção do trio, obrigando-os a correr em desespero. Fugindo das figuras mascaradas, os três se esconderam em uma antiga casa de chá, onde uma vez famílias se reuniam para assistir aos espetáculos do parque. O interior estava em ruínas, mas no balcão principal havia algo estranho. Um caderno empoeirado com uma capa de couro vermelho. Parece que foi deixado aqui de propósito, comentou Lucas, pegando o caderno com mãos trêmulas. Ao abrir, eles encontraram páginas cheias de nomes escritos à mão, muitos deles riscados ou marcados com símbolos estranhos. Ao lado de alguns nomes, havia idades e descrições de crianças. Marina folheou rapidamente até a última página, onde encontrou uma anotação assustadora. Os escolhidos são imortalizados. O parque precisa deles para continuar. Ela deixou o caderno cair no chão, sua respiração ofegante.
Isso explica as histórias sobre as crianças desaparecidas, disse Ana, pegando o caderno novamente. Ela percebeu algo ainda mais perturbador. O último nome registrado era o de Marina, junto com a data de nascimento dela. Isso não pode ser real! Marina gritou, mas o silêncio do parque e o som do carrossel ao fundo pareciam confirmar o que haviam acabado de descobrir. Ainda na casa de chá, Lucas encontrou algo sob uma das mesas. Um pedaço de papel dobrado com marcas de sangue seco. Ele o abriu e leu em voz alta. Se você está lendo isso, é tarde demais para fugir. O parque escolhe quem ele quer, e ninguém sai até o ciclo se completar. O bilhete parecia ser uma carta de despedida, escrita por alguém que, claramente, havia tentado escapar sem sucesso. Então é isso? Perguntou Marina, sentindo o desespero tomar conta. Não temos como sair daqui? Ana, entretanto, recusava-se a aceitar essa ideia. Não, tem que haver uma saída. Se existe um ciclo, podemos quebrá-lo. Ela voltou a examinar o caderno, procurando pistas ou padrões que pudessem ajudá-los a entender o funcionamento do parque. Enquanto Ana folheava o caderno, uma gota d'água caiu em sua mão. Olhando para cima, percebeu que o teto da casa de chá começava a gotejar. Mas não era água comum. O líquido era espesso e vermelho, como sangue. Lucas apontou para a janela, onde uma multidão de figuras mascaradas estava se reunindo novamente, todas imóveis, observando-os em silêncio. Precisamos sair daqui, agora, ele disse, e desta vez ninguém contestou. Ao deixarem a casa de chá, o trio se deparou com uma bifurcação no caminho. À esquerda, o portão principal do parque estava escancarado, com a estrada de terra iluminada pela lua. À direita, o caminho levava de volta ao centro do parque, onde o carrossel ainda girava, agora mais rápido e emitindo uma melodia frenética. Podemos sair agora, disse Marina, apontando para o portão. Esta é nossa chance. Ana hesitou. E se for uma armadilha? Algo me diz que o parque não vai nos deixar simplesmente ir embora. Lucas, com o caderno ainda em mãos, parecia dividido. Se ficarmos, podemos descobrir como acabar com isso. Mas se sairmos, podemos estar deixando isso continuar para outras pessoas. Marina olhou para os dois, desesperada. Vocês estão ouvindo a si mesmos? Não importa o que descobrirmos, o parque não vai nos deixar vivos. Antes que pudessem decidir, um grito infantil ecoou pelo parque, vindo da direção do carrossel. Ana virou-se imediatamente, convencida de que era um pedido de ajuda. Eu não vou deixar isso continuar, disse ela, correndo na direção do som. Lucas e Marina, relutantes, seguiram-na. O portão principal desapareceu atrás deles como um sonho inalcançável, enquanto o parque parecia se fechar em torno deles, mais vivo do que nunca. Chegando ao carrossel, o trio encontrou algo que os deixou sem palavras. No lugar dos cavalos de madeira, agora havia figuras humanas. Algumas eram claramente crianças, seus rostos congelados em expressões de pânico. Outras pareciam adultos, seus corpos torcidos em formas grotescas para se ajustarem aos assentos. Eles não são apenas vítimas, são partes do parque agora, disse Ana com a voz embargada. Marina começou a chorar, mas foi interrompida por uma figura que surgiu entre as sombras. O palhaço de olhos vermelhos. Ele se aproximou lentamente, seus passos silenciosos, enquanto seu sorriso grotesco parecia crescer. Bem-vindos ao coração do espetáculo, disse ele, sua voz profunda e gélida. Vocês vieram buscar respostas, mas o preço será alto. Lucas segurou Ana e Marina, recuando, mas o palhaço estendeu a mão, apontando diretamente para Ana. Você quer entender, não é?
Está pronta para pagar o preço? O chão ao redor do carrossel começou a rachar, revelando uma luz vermelha intensa que subia das profundezas. A escolha é sua, disse o palhaço, enquanto o parque parecia pulsar com expectativa. Não havia mais para onde correr. O palhaço se aproximou de Ana, ignorando completamente Lucas e Marina. Ele estendeu a mão, oferecendo um pequeno objeto, um isqueiro antigo, gravado com o símbolo que haviam encontrado no palco e na porta subterrânea. Você quer saber a verdade? Ela começou com fogo e terminará com fogo, ele disse. Relutante, Ana pegou o isqueiro e, no instante em que o tocou, sua visão escureceu. De repente, ela não estava mais no parque. Estava em uma noite movimentada, décadas atrás, no auge do Parque Aurora. Risadas enchiam o ar e as luzes brilhavam com intensidade. No entanto, algo estava errado. Nos bastidores, ela viu figuras mascaradas realizando um ritual ao redor de uma fogueira. Eles recitavam palavras em uma língua antiga, e no centro havia uma criança aterrorizada. Ana entendeu que o incêndio não foi um acidente. Foi o resultado de um ritual que deu errado, uma tentativa de abrir um portal que consumiu não apenas os participantes, mas o parque inteiro. Ela viu o palhaço, o mesmo que estava diante dela, rindo enquanto o fogo se espalhava. O parque é meu corpo, minha alma, ele disse, olhando diretamente para ela, mesmo na visão. Você faz parte dele agora. Quando a visão terminou, Ana se viu de volta ao parque, com o isqueiro ainda em suas mãos. O carrossel girava furiosamente, e o palhaço permanecia parado, observando-a com um sorriso sinistro. Você viu, não é? Eles nunca saíram daqui, ele disse, apontando para as figuras presas nos brinquedos. Ana entendeu que o parque não apenas capturava suas vítimas, ele as transformava em parte de si mesmo, alimentando sua existência. Lucas e Marina, percebendo a mudança no rosto de Ana, tentaram alcançá-la, mas uma barreira invisível os impediu de se aproximar. Ana, o que você está fazendo? Gritou Marina, mas Ana não respondeu. Ela olhou para o palhaço e para o isqueiro em sua mão. Por que me mostrar isso? Perguntou ela, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Porque você é a próxima guardiã, respondeu o palhaço, inclinando a cabeça. O parque precisa de alguém para continuar, alguém que o compreenda e o alimente. Ana sentiu uma onda de desespero, mas ao olhar ao redor, viu os espíritos das vítimas. Seus olhos imploravam por ajuda, um pedido silencioso para que fossem libertados. Ela sabia que tinha que agir, mas a escolha era clara: destruir o parque ou se tornar parte dele. O palhaço gesticulou, e o parque começou a mudar. As luzes voltaram a brilhar intensamente, os brinquedos funcionaram como se estivessem novos, e uma multidão de figuras mascaradas se reuniu ao redor do carrossel, como espectadores aguardando um grande espetáculo. O show final começa agora, anunciou o palhaço, enquanto ele próprio subia ao palco principal. Marina e Lucas gritavam para Ana, tentando fazê-la recuar, mas o parque estava vivo e parecia que nada poderia impedir o desfecho. O chão ao redor do carrossel começou a rachar novamente, revelando um brilho vermelho intenso que parecia consumir o ar ao redor. O palhaço levantou as mãos e os espíritos começaram a se mover, como se fossem puxados para o centro do carrossel. Escolha, Ana, disse o palhaço. Deixe o parque prosperar ou liberte-os para sempre. Ele estendeu a mão, oferecendo-a para que ela subisse no palco ao seu lado. Ana olhou para Marina e Lucas, cujos rostos estavam cheios de medo e desespero.
Ela sabia que qualquer escolha teria consequências irreversíveis. Ana fechou os olhos e sentiu o peso do isqueiro em sua mão. Sabia que ele era a chave para destruir o parque, mas também sabia que o preço seria alto. "Você não pode fazer isso", disse o palhaço com um tom quase de súplica. "Se o parque morrer, você morre com ele." Apesar da ameaça, Ana respirou fundo e acendeu o isqueiro, jogando-o na rachadura brilhante abaixo do carrossel. Em um instante, o parque começou a tremer violentamente. O carrossel parou bruscamente e as luzes começaram a piscar. As figuras mascaradas correram em todas as direções, enquanto o brilho vermelho transformava-se em chamas que consumiam tudo ao redor. Marina e Lucas tentaram alcançar Ana, mas a mesma barreira os impediu de atravessar. "Ana, saia daí!" gritou Lucas, mas ela permaneceu imóvel, observando as chamas subirem. O palhaço deu um passo em direção a ela, mas começou a desaparecer, seu corpo se dissolvendo em fumaça. "Você cometeu um erro", ele sussurrou, antes de sumir completamente. Ana viu os espíritos das crianças e das outras vítimas se libertarem, suas formas ascendendo ao céu como feixes de luz. Ela sorriu, sentindo que havia feito o certo, mas quando tentou se mover, percebeu que não podia sair. As chamas consumiram o Parque Aurora, e tudo ao redor começou a desaparecer, como se nunca tivesse existido. Ana permaneceu no centro do que antes fora o carrossel, agora rodeada apenas por cinzas e uma escuridão infinita. Ela sentiu o peso do sacrifício que havia feito. O parque estava destruído, mas ela sabia que sua conexão com ele não poderia ser rompida. Ela era parte do que acontecera ali, e o preço de libertar os espíritos era tornar-se a nova guardiã do segredo. Lucas e Marina, do lado de fora, assistiram ao parque desaparecer em um piscar de olhos, como se nunca tivesse existido. O terreno onde antes estava o Parque Aurora era agora apenas uma clareira vazia, sem qualquer sinal de destruição ou vestígios do que havia acontecido. "Ela fez isso", disse Marina, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ela salvou todos, mas ela não conseguiu sair." Lucas segurou Marina, enquanto os dois se afastavam, carregando o peso de uma história que ninguém acreditaria. Lá, no coração do vazio, Ana sentia que não estava sozinha. As memórias do parque ainda permaneciam vivas em sua mente, e vozes sussurravam suavemente, como se agradecessem por sua coragem. Mesmo sem forma física, ela sabia que estava ligada ao parque para sempre, guardando os segredos e garantindo que ele nunca pudesse renascer. Mas mesmo com o parque destruído, os moradores da cidade ainda falavam dele, como uma sombra persistente em suas memórias. Alguns juravam que, em noites de lua cheia, ainda podiam ouvir o som de um carrossel ao longe. Era como se o Parque Aurora nunca tivesse realmente ido embora, apenas mudado de forma, esperando por sua próxima história.